Fala DevPro, Renzo Nutitelli aqui na área e é o seguinte, se você quer ser um programador web, você precisa saber quais são os 3 locais onde você pode definir o seu código CSS. E além disso, você precisa saber qual é a melhor prática, ou seja, onde você deve utilizar e colocar o seu código CSS, mas principalmente o que você não deve utilizar para colocar o seu código CSS, e você vai saber disso tudo nessa aula aqui de hoje. Então, bora para a vinheta. E se você estivesse exercitando, mexendo com código HTML e CSS, mas não está tendo o resultado que você esperava, potencialmente você está com dúvida e te ajudaria muito ter acesso a uma equipe de profissionais com experiência de mercado para te ajudar e retirar todas as suas dúvidas. É por isso que eu criei a comunidade DevPro, para você justamente ter acesso a esse tipo de profissional que vai tirar as suas dúvidas e te fazer chegar muito mais rápido na sua primeira vaga como programador web. Mas vamos então para a nossa aula, vamos aqui para a tela e você já está vendo o código HTML aqui com o primeiro lugar onde você pode definir o seu código HTML, que é aqui, olha, na tag Style, que fica dentro da tag Head. Aqui à direita você já vê o resultado da aplicação aqui, da seleção do elemento H1, que é este elemento HTML que está aqui embaixo, com a propriedade color definida para vermelho, red aqui do inglês. Por isso, o meu H1 aqui está com a cor vermelha. Agora, a segunda forma de você definir o seu código CSS é em um arquivo separado da sua página HTML. Então, para fazer isso, eu vou clicar aqui do lado, vou clicar em Ctrl N para criar um novo arquivo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui o H1 com a cor vermelha e eu vou copiar aqui para este novo arquivo aqui que eu estou criando. A cor eu vou mudar para azul, do inglês blue, só vou fechar aqui as chaves do meu arquivo. Vou dar um Ctrl S para salvar, vou mudar aqui para todos os arquivos e vou chamar este arquivo de estilo.css. Importante, eu vou salvar este arquivo na mesma pasta onde se encontra o meu arquivo HTML que eu estou carregando e está presente aqui na minha URL. Veja, olha, dentro da pasta CSS eu tenho o arquivo css-externo.html. Este arquivo que está sendo mostrado aqui eu vou salvar exatamente no mesmo lugar. Uma vez que eu tenha salvo o meu arquivo, eu preciso dizer aqui na minha página HTML para que o navegador carregue este arquivo e que ele aplique as propriedades de CSS que estão presentes dentro desse arquivo. Para fazer isso, eu vou criar uma tag do tipo link. Vou fechar já aqui a minha tag e eu preciso utilizar 2 atributos. O primeiro deles se chama Hell, onde eu vou definir aqui, entre aspas, dizendo style sheet, ou seja, o navegador vai interpretar o conteúdo desse arquivo como sendo código CSS. Depois eu tenho que dizer qual é o endereço de onde se encontra este arquivo, através da propriedade href. Vou colocar aqui, entre aspas, estilo.css, que é justamente o nome do arquivo que eu criei. Como eu não coloquei nada aqui na frente, o que o meu navegador vai fazer é procurar o estilo.css dentro deste caminho que está aqui. No caso, dentro dessa pasta aqui que vai até CSS, ele vai colocar /estilo.css. Eu vou até fazer aqui para você ver, olha, estilo.css. Quando o meu navegador fizer isso, veja que ele vai justamente acessar o conteúdo daquele arquivo HTML que a gente criou. E veja que ele já recarregou agora a minha página com a cor do meu H1 definida como azul, que foi o que eu coloquei aqui dentro do nosso arquivo CSS em separado. Para completar os lugares onde você pode colocar código CSS, nós vamos falar sobre o terceiro lugar, que é através do atributo style. Eu vou te mostrar isso pegando aqui no H1, criando o atributo style igual, vou colocar aqui minhas aspas duplas e vou colocar a propriedade color, orange do inglês laranja. Vou colocar aqui os 2 pontos, vou salvar esse arquivo e quando eu atualizo a página,
veja que o H1 ficou laranja. Então, dessa maneira, você já conhece quais são os 3 lugares onde você pode colocar código CSS. 1. No atributo style dos seus elementos HTML. 2. Na tag style que vai aqui dentro de Red. 3. Dentro de um arquivo de CSS separado que você vai referenciar dentro da sua página. Enzo, mas qual que é o melhor lugar? Qual que eu devo usar? E praticamente o exemplo que eu te mostrei aqui agora já te dá a resposta, mas eu vou te explicar aqui em detalhes. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou clicar aqui com o botão direito dentro desse H1 e vou clicar aqui em inspecionar. Quando eu faço isso, ele me mostra quais são todos os estilos aplicados nesse meu elemento H1. Veja que a cor que ele efetivamente aplicou foi esse que está presente no atributo style do seu elemento HTML, por isso que a cor ficou laranja. Se eu não tivesse definido aqui dentro desse elemento, olha, eu vou clicar aqui para simular como se esse elemento não tivesse sido definido ali, ele pegaria a cor azul que foi definido aqui dentro do meu arquivo externo como azul. Se eu não tivesse aqui definido como azul, ele pegaria justamente a cor vermelha que está definida aqui na minha tag style aqui. Então, você deve evitar definir propriedades de CSS dentro do atributo style. Por quê? Porque normalmente o seu dev front-end vai ter colocado todo esse código em separado, ou em um arquivo ou na tag style. E se você definir dentro do atributo, mesmo que o seu dev de front-end faça mudanças nesses arquivos, nesses outros locais, essa mudança que você fez na tag style nunca vai ser alterada, porque ela tem precedência sobre as demais formas. Inclusive, isso daqui é muito ruim, porque imagine que você tivesse definido aqui esse texto como laranja e quisesse deixar aqui no P também. Se você quisesse mudar a cor geral de todas essas letras para laranja, você ia ter que ficar procurando dentro de todo o seu código de HTML por atributos style e quais são os seus valores. Ia ficar muito confuso para você alterar. Portanto, eu vou desfazer aqui, não defina o seu código CSS em atributos style. Agora, Renzo, por que ele seguiu essa precedência, ou seja, esta prioridade na aplicação da minha propriedade CSS? A regra é a seguinte: o seu navegador ele vai seguir a ordem de execução da sua página de cima para baixo, e é assim que ele consegue definir qual propriedade vai ser aplicada. Então, segue aqui comigo no código. Quando o navegador começa a carregar essa página, ele chega aqui na tag style e finalmente chega aqui na propriedade H1 Color Red, e ele vai aplicar isto aqui. Contudo, quando ele continua carregando as propriedades, ele chega aqui na propriedade Link e ele vai baixar o nosso arquivo externo separado e vai achar lá dentro a cor definida como azul e, portanto, será aplicada esta cor azul. Ele continua executando o código e quando ele chega aqui em H1, ele encontra o style definido com color orange. Então, por conta do style ser a última coisa que o seu navegador interpreta, é isso que vai ser aplicado e por isso que você deve evitar, tá? Eu vou até remover aqui, ó, já o meu CSS daqui. Se você quiser validar o que eu estou falando, a gente pode fazer o seguinte: eu vou mover o meu link aqui, que está com o arquivo, olha, vou até atualizar, ó, ficou azul. Eu vou mover a minha tag link para que ela apareça antes da tag style. Se o que eu falei está válido, ele vai fazer o quê? Vai primeiro interpretar isso aqui, definindo a cor azul para o meu H1, só que depois esta cor será redefinida para a cor vermelha aqui embaixo. Então vou salvar o meu arquivo, vou atualizar aqui e veja que justamente ficou vermelho o meu H1 de acordo com a lógica que eu te apresentei agora. Então tudo bem, Renzo, eu entendi que a má prática é eu colocar o meu código CSS no atributo style, mas qual é a melhor forma? Onde é que eu devo colocar o meu código CSS? Bom, isso depende da natureza do seu projeto. Se o seu projeto for muito simples, por exemplo, apenas uma página, pode ser que você não queira definir um arquivo em CSS separado, você quer deixar as coisas muito simples, como por exemplo, no exemplo que eu estou mostrando para vocês aqui de código CSS simples aplicado em uma página só. Agora,
Quando você vai para projetos mais complexos, com 2, 3 ou às vezes muitas páginas, aí sim você vai querer manter o seu código de CSS em arquivos separados por duas razões. A primeira delas é uma divisão do código em si. Você, quando separa o seu arquivo CSS em outros arquivos, você deixa o seu conteúdo, que é definido através do HTML, completamente separado do seu CSS, facilitando assim a manutenção pelos desenvolvedores de front-end que vão trabalhar dentro desse projeto. A segunda razão, eu quero te mostrar aqui, ó, no Sources. O que acontece? O seu navegador, ele é espertinho. O seu navegador, ele é malandrinho. E ele quer carregar as páginas da maneira mais rápida possível para você. Então, o que esse malandrinho faz? Quando a gente acessa a primeira vez essa página, ele vai carregar o seu HTML e quando ele chegar aqui nesse link, ele vai ver, olha, tem um arquivo estilo.css que está aqui presente. O que ele vai fazer? Ele vai buscar o conteúdo desse arquivo na internet para poder carregar os estilos e mostrar a sua página como ela deve ser mostrada, bem bonitinha ali com o seu código de CSS. Quando você acessar outras vezes essa página, ele não vai precisar baixar esse arquivo de CSS novamente. Por quê? Porque o navegador ele entende que o formato da sua página não costuma mudar com frequência. Então o que ele faz? Ele já salva o conteúdo desse arquivo, de forma que quando eu entrar novamente nesse site, ele só precisa baixar o HTML e não o CSS. Então a segunda razão para você manter os seus arquivos de CSS em separados é que você vai ter a ajuda do que se chama de cache, que é esta memória que o seu navegador vai utilizar como estratégia para carregar as páginas muito mais rápido para você. Por isso, muitas vezes quando você acessa um site novo pela primeira vez, você percebe que ele demora mais para carregar. Agora, quando você acessa da segunda vez, você sente que ele carrega mais rápido. Então esse sentimento é justamente por conta de ele ter guardado na memória do seu computador vários desses arquivos externos, entre eles os arquivos de folha de estilo, os arquivos CSS. Portanto, depois dessa volta toda, a boa prática é, na maioria das vezes, você vai utilizar arquivos de CSS externos para manter a sua folha de estilos. E se quando você estiver brincando com seu código HTML e CSS te surgir dúvidas sobre o funcionamento, tenha certeza que isso é super normal. E justamente por conta disso que eu criei a Comunidade DevPro, para você ter acesso a uma equipe de professores com experiência de mercado para tirar todas as suas dúvidas, te permitindo chegar muito mais rápido até a sua primeira vaga como programador web. Eu deixei o link para a matrícula aqui na descrição desse vídeo, entre lá, faça sua matrícula e faça parte da Comunidade DevPro. Grande abraço e até a próxima!